Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Livro Gramática da Língua Westfaliana Brasileira é oficialmente lançado. E hoje eu recebo o pesquisador, escritor e autor da obra, Lucildo Allert. Bom dia, Lucildo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui. Lucildo, começa contando pra gente como surgiu a ideia de escrever esse livro de gramática. Bom, na verdade, nós temos o grupo Amigos Sapato de Pau, e nós começamos em maio de 2013. Aliás, nós já começamos bem antes fazendo encontros dos que falam Sapato de Pau. Foi lá em 1997, mas foram 5 encontros que na verdade foram encontros e ficou nisso. Então, efetivamente, nós começamos a trabalhar em 2013. Então, a ideia inicial era fazer um dicionário. Nós não tínhamos esse objetivo, assim, tão ousado num primeiro momento, mas era a questão do dicionário. E nós começamos a trabalhar, e aí nós notamos que nós tínhamos que definir uma regra como escrever isso, porque se a gente pega livros e textos escritos na Alemanha, cada um escreve do seu jeito. E aí nós começamos a pensar, bom, nós vamos ter que fazer alguma coisa aqui, escrever de um jeito que seja interessante para nós e que unifique algumas coisas para facilitar, já que é difícil, que não é nada era escrito aqui. Então nós começamos a definir uma escrita, e aí começou-se a ver, bom, com escrita já faz parte de gramática, nós começamos a vislumbrar esse tipo de coisa. Então uma das coisas importantes foi a escrita, que nós procuramos não trazer problemas para o ensino da língua alemã. Então nós adotamos na nossa escrita, que aliás na Alemanha não é isso, mas nós adotamos aqui de escrever respeitando as regras alemãs. Introduzimos algumas outras regras que vêm do inglês, então nós adaptamos e procuramos estar mais próximo da pronúncia, que são duas coisas, uma é a letra e a outra é o som do emitido. Mas nós procuramos aproximar isso ao máximo. Então, esse foi uma das primeiras coisas que nós pensamos. Bom, então as duas obras, de certa forma, andaram juntas, porque vocês criaram o Amigo Sapato de Pau e já começaram a elaboração do dicionário e também do livro de gramática. Exatamente. Então, o que nós procuramos durante os nossos encontros? Uma parte nós reservamos para palavras. Então, a gente sempre trouxe uma lista de palavras e nós analisamos, e as pessoas, então, escolhíamos uma determinada letra, essas palavras, e as pessoas se lembravam de outras e foram incluindo e tal. E junto com isso nós trabalhamos textos, e aí nós começamos a escrever textos. Muitos textos são da Alemanha, que nós reescrevemos para nosso jeito aqui, e também com a nossa forma de escrever, e a gente sempre lê esses textos, e aí nós começamos a ver determinadas coisas, como é que se escreve, como é que não se escreve, e uma coisa que chamou muita atenção foi a conjugação do verbo, e isso nos chamou a atenção. Então foi uma das primeiras coisas que a gente adentrou para entender como é que funciona isso. E foi fantástico isso, quando a gente descobriu que nós temos coisas relacionadas com o inglês, muito próximo, outras com o alemão, mas o fundamental foi que a gente conseguiu, no decorrer do tempo, uma gramática da língua holandesa escrita em português, de um autor da Holanda que escreveu em português de Portugal. E eu consegui essa gramática através de uma universidade dos Estados Unidos, que eles têm lá onde o pessoal coloca as publicações e tal, e eu consegui me inscrever nisso. Até eu coloquei uma publicação da pesquisa que eu fiz na Westfália, que está fazendo sucesso, já tem mais de 100 citações no mundo inteiro, e aí eu consegui essa gramática. Então eu acho que esse foi um ponto importante no decorrer do tempo. Perfeito. Como é para ti, como é para vocês essa realização de ter agora 2 livros publicados? Olha, isso é uma coisa que é difícil de descrever, porque é uma realização muito grande e uma sensação
vamos dizer assim, de dever cumprido, porque a preocupação é não perder isso, porque uma gramática e um dicionário, para nós, não tem assim uma importância para a nossa vida direto, mas a gente sabe que vai fazer uma diferença muito grande para as futuras gerações, que eles vão querer saber. Quanto mais se perder isso no dia a dia, mais importante vai ser no futuro. O pessoal vai querer descobrir como é que era isso e tal. Então essa é a nossa preocupação, em deixar algo. Por isso nós temos coisas gravadas também, áudios, para que as pessoas possam se encontrar com essa realidade que nós tivemos a grande oportunidade de herdar isso dos nossos antepassados. Então nosso compromisso é não deixar perder isso. É uma valorização da origem e da cultura. Exatamente. Então é uma coisa, na noite que nós tivemos o lançamento, a gente fez uma noite cultural, porque eu acho assim, um livro é um lançamento, é simples e tal, mas na verdade a gente sempre procura contextualizar esse livro dentro de uma realidade. Então a gente trazer a cultura, vamos dizer, como ela é. Então nós temos vários cantos, que isso também faz parte do nosso grupo, que cantos assim que a gente pega da atualidade, cantos da Alemanha, cantos aqui também de português, e a gente traduz e transforma num canto westfaliano. Então a noite foi magnífica. Tivemos a interpretação da Doralice com o Leandro, os dois são cantores e tal. Foi algo fantástico de ouvir isso, e a população, a gente sentiu que eles gostaram disso. Foi uma noite diferente. Sim, com certeza, foi uma noite fantástica. Lucildo, conta pra mim quais foram as referências que vocês buscaram para a elaboração de um livro, para fazer essas reuniões, para fazer essas traduções de músicas. Bom, nós procuramos, por exemplo, começando na gramática. Então a gente fez essa gramática usando a gramática da língua portuguesa como referência, porque essa gramática está escrita em português, porque nós pensamos o seguinte: é para pessoas que, vamos dizer, todos aqui falam português, então para facilitar para qualquer um poder vamos dizer assim, entrar e tentar estudar isso. Então isso nós fizemos. Aí pegamos a gramática alemã, para a gente ter determinadas questões que não tem na gramática portuguesa. A mesma coisa nós pegamos a gramática inglesa, e, como eu falei, a gramática holandesa, ela é o que mais se aproxima, vamos dizer, do nosso westfaliano. Então ela assim foi fundamental para isso. Então nós trabalhamos também textos, estudos que foram realizados na Alemanha. Eu não encontrei nenhuma gramática, porque na Alemanha a grande dificuldade deles é a diversidade que existe. Em cada localidade é uma coisa. Então, para eles fazer algo como nós fizemos aqui é tremendamente difícil. Então, com isso, a gente tem trabalhos de vários estados, a Alemanha inclusive, que trabalham em escolas, que é um pouco diferente, mas com todos esses materiais, a gente estudando, a gente se familiariza. Hoje, para mim, qualquer dialeto parecido com o westfaliano na Alemanha, eu pego e leio sem problemas, porque a gente se acostuma e começa a transformar isso para a nossa realidade. Então isso fez surgir muitas coisas que estavam esquecidas. Eu falei na noite, e eu gostaria de repetir, que a gente descobriu muitas coisas que a gente sabia, mas estavam guardadas lá no fundo da memória. E quando a gente foi mexer, essas palavras apareceram e a gente parecia que estava de novo vivendo com os antepassados, palavras que estavam desaparecidas. Então o cérebro foi fundamental para a gente, ele ser instigado para nos trazer a memória de volta. E eu diria, o ouvido foi outra coisa importante, porque a gente começou a definir regras. Parece que é assim. A gente foi ver, funciona assim. Bom, vamos agora testar. E a gente, às vezes, a melhor forma de testar é contrariar a regra. E aí o ouvido dizia, não, isso não é assim. E isso foi importantíssimo nos verbos, na conjugação. Por exemplo, o inglês usa muito, ele usa o presente
não é o presente, agora me fugiu a palavra, mas que ele continua andando, me fugiu agora a palavra. Mas esse presente diferente, ele é muito usado também no westfaliano. Então a gente viu que determinadas conjugações inglesas, elas se associam ao westfaliano. Então foi fantástico. Então a gramática traz todos os tempos dos verbos, vários verbos conjugados, verbos regulares, verbos irregulares. Então imaginar uma coisa falada, a gente começar a traduzir isso numa forma de regras e que se assemelha a qualquer outra gramática, isso é algo fantástico. Até porque línguas é uma coisa complicada, né? A gente às vezes reclama até do nosso português. Sim. Então imagina você transformar isso e ainda fazer uma comparação, ter ali o holandês, o inglês, isso. Tudo isso para colaborar. Então nós procuramos nessa gramática fazer o quê? Os exemplos então são do westfaliano, todos eles traduzidos para o português, para poder ver. Várias coisas também são apresentadas em alemão. Algumas questões também aparecem em inglês, mas as palavras mais usadas, substantivos, adjetivos, verbos e tal, todas essas palavras são apresentadas em 4 línguas, ou seja, no westfaliano, no português, alemão e inglês. Então isso facilita para quem quer usar, por exemplo, estuda a língua alemã, pode fazer uma aproximação. Estuda a língua inglesa também. Então, no final, nós temos até um capítulo especial sobre o cotidiano dos westfalianos. Então, tudo que acontece no dia a dia, na escola, em casa, no trabalho, a roupa que usa, o corpo humano, os números, os meses, todas, assim, o que se imagina, a gente trouxe para que na escola se possa trabalhar isso em 4 línguas. Então, isso eu acho fantástico, e a nossa ideia é começar na escola a trabalhar o multilinguismo, porque hoje a gente vê, se estudam línguas, e a gente percebe o seguinte, eu sou um caso, e tem muitos na Westfália, que a gente fala 3 línguas ao mesmo tempo. A gente fala português, fala alemão e fala westfaliano, ou outro fala Hunsrück. Mas isso é uma questão, não tem que pensar. A gente vira a chave assim, sem como se faz mudança num carro. Então imagina ter o inglês junto ainda, ter 4 línguas que tu possa assim, conforme o ambiente onde tu estás, tu poder conversar com as pessoas. O que significa isso em termos profissionais, em termos de cultura da nossa gente. Então acho que está uma grande oportunidade aí para começar a trabalhar isso aí nas escolas. Com certeza. Bom, tudo isso, toda essa pesquisa de anos resultou em um livro grande, eu diria, são mais de 300 páginas. Sim, mais de 300 páginas. E talvez uma coisa que a gente conseguiu recuperar aqui, que talvez seja interessante o público saber, que essa impressão foi feita pela comunidade. Ou seja, nós trabalhamos totalmente de forma voluntária, todo o grupo eu trabalho, nunca ganhei nada nos 9 anos por isso, então o meu ganho é a satisfação de ter realizado isso. E nós conseguimos mostrar isso para a comunidade, que os antigos tinham esse costume de solidariedade, tanto nas escolas, para cuidar das escolas, cuidar do cemitério, na própria construção de casas e tal, de prédios públicos e tal. Tudo era, a comunidade se reunia, uns trabalhavam de graça, outros que tinham dinheiro davam dinheiro, e a gente colocou isso para algumas famílias e algumas empresas de westfalianos, e foi fantástico que em questão, olha, não gastei mais de um dia para iniciar esse trabalho e depois fazer alguns fechamentos, e nós conseguimos os recursos e o pessoal ficou orgulhoso de dizer, inclusive nós colocamos então as famílias que participaram e também as empresas, colocamos aí dentro e tal para também mostrar a nossa gratidão por isso, mas foi um trabalho construído pela própria comunidade, então isso é outra coisa fantástica que nós conseguimos. E com reconhecimento, porque se não estou enganada, o primeiro livro dicionário já está na segunda impressão. Sim, inclusive a prefeitura fez uma segunda edição, agora eram 500, agora tem 1000,
Quer dizer, já não tem mais 1000, já alguns na noite já foram, e com certeza não vai longe. Nós temos 500, mas a gente sabe que isso também um dia desses vai terminar. Então, para nós é uma coisa, eu diria assim, a gente fez, inclusive, a gente pensa na próxima geração. Então, a gente já envolveu, por exemplo, o meu neto trabalhou a parte da capa, inclusive tem um par de sapato de pau em cima, que esse par é dele, e ele tirou uma foto e colocou aqui, então não é meramente um não símbolo. É desenho, é realmente foto. É o foto do sapato de pau dele. E eu quis fazer essa demonstração, que eu acredito que mais gente vai fazer isso. Dei um exemplar tanto para esse neto, como uma outra neta que vai fazer 10 anos agora, que também tem o seu par de sapato de pau. E ela já levou isso aqui na escola, lá em Lajeado, onde estuda inglês, e aí levou isso junto para fazer parte do material escolar dela. Falando nessa questão de acesso, quem pode ter acesso a esse livro, e eu acredito que ele tenha sido também disponibilizado alguns exemplares nas escolas de Westfália? Sim, já algumas, claro, na noite foram entregues para autoridades, para as famílias que estavam presentes, mas nós temos previsto o seguinte: vai estar disponível para todo mundo. O que a gente tem, assim, quem não tem nada a ver com isso, por exemplo, não é escola, não é biblioteca, algum interessado, outro também pode receber, então ele vai contribuir. A gente, até nós vamos discutir, mas a gente tem uma ideia, assim, um valor simbólico de R$30, ele pode comprar, mas as demais, quem tem alguma coisa que ver com escola e tal, é gratuito, não pode receber, é só entrar com... Esse agora vai estar com o grupo, quer dizer, vai fazer o contato com o grupo, e o dicionário, como foi pago pelo dinheiro público, então ele está na prefeitura. Mas isso tanto faz, isso nós vamos fazer a mesma coisa do que a prefeitura faz para colocar isso, porque não adianta estar guardado isso, o importante é estar nas mãos de pessoas que queiram ajudar. Inclusive a gente fez uma colocação no livro, dedicatória? Uma dedicatória que nós agradecemos a colaboração para disseminar esse legado para as futuras gerações. Então isso está escrito aqui dentro de forma manuscrita para essa nossa vontade. O importante é o conteúdo, é o repasse de conhecimento, né? Isso. E eu quero saber do futuro, Lucildo. O que o Grupo Amigos do Sapato de Pau está planejando? O que a gente pode esperar para daqui a alguns anos? A gente sempre diz o seguinte: o futuro pertence a Deus. A gente não sabe, mas claro que, eu diria assim, muitas vezes é difícil de prever, porque eu disse até, se nós tivéssemos dito claramente vai sair a gramática, a gente não tinha essa confiança. Mas graças a Deus a gente não pensou que era impossível, e ninguém também nos questionou por isso, e aí nós fizemos. Então a gente tem várias ideias já de fazer, enquanto que a gente puder. Uma das coisas que a gente já assumiu, que nós temos um autor aqui, o Celso Vaire, e inclusive eu fiz ontem o prefácio para o livro dele sobre a produção de vinho dele. Ele vai lançar um livro. Então ele tem o livro dos 3 sapinhos que ele fez. Então eu já fechei com isso com ele. A gente vai traduzir para o westfaliano, e depois vai estar em bilíngue. Então isso já é uma coisa. E nós temos muitos textos já, isso já daria um livro. Então, só que, claro, aí o texto seria de traduzir também para o português, para fazer em bilíngue isso. Então, talvez sejam esses os trabalhos, e outras coisas que ainda aparecer. Enquanto que nós conseguirmos, nós vamos continuar o nosso trabalho. Os encontros continuam e quem sabe aí surjam novas ideias. Isso, exatamente. Lucildo, muito obrigado por participar do programa hoje, por trazer essas informações sobre o livro. Sucesso para o grupo. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e estamos aí, vamos continuar o trabalho.